Eu preciso abrir uma LLC para fazer a compra desse meu terreno? Então, a resposta é não necessariamente. Não necessariamente você precisa abrir uma empresa para isso. Porém, como estratégia tributária, como estratégia mesmo para o seu negócio, é importante você ter uma visão dos dois lados, né? Então, a gente sempre orienta a abrir com uma LLC, porque a gente consegue proteção patrimonial, a gente consegue planejamento sucessório, a gente consegue planejamento também nas deduções dos impostos. Por isso que é muito importante você ter o conhecimento das duas coisas, né? Você pode sim comprar da sua pessoa física, mas também é importante você conhecer o lado de você ter a sua empresa no lado da pessoa jurídica, né? Então, não necessariamente, mas cada um, né, tem o seu encargo, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E eu sempre falo isso para as pessoas quando me perguntam, né, para os meus clientes, e a minha resposta vem muito, lógico, porque ela já assessora a gente, né, para eu responder essas perguntas assim para os meus clientes. E uma das coisas que eu falo é a seguinte: se você quer construir, de fato, trazer dinheiro do Brasil para cá, ou se você está aqui nos Estados Unidos e você quer começar a construir uma vida financeira saudável, é importante que você tenha a sua LLC, a sua empresa, né? Que a gente sabe que não é só a LLC, tem as Sim. corps, enfim, tem É que outras. geralmente a LLC é o que a gente mais orienta a fazer, justamente pela simplicidade e flexibilidade que ela tem, Sim. tanto na parte dos impostos, quanto para você tomar decisões dentro dela, é mais simples do que as outras. Então, até estrategicamente, por questões de tributos, a gente orienta mais dentro de uma LLC. LLC. Por isso que a gente foca tanto na LLC, LLC, né? você fala de LLC, né? Eu só Isso. conheci a LLC, gente. Depois que eu descobri que tinha umas outras aí por trás. Mas vamos focar na LLC, né? Vamos focar na LLC. Porque também tudo depende muito de como que é a pessoa como um todo, né? Por isso que a gente fala de um atendimento mais personalizado, que é o que a gente gosta de fazer, né, Nath? Porque a gente precisa entender qual é o cenário do cliente, tanto na parte da vida dele pessoal, a situação dele lá no Brasil, como pessoa, como empresa independente, para ele tomar uma decisão assertiva e ter um investimento lucrativo aqui. Então, é importante a gente ter esse tratamento mais personalizado, porque não existe uma receita de bolo em que a gente fala, faça isso, que isso dá para todo mundo. Por isso que a gente gosta sempre de ter esse tratamento mais personalizado. Sim, porque às vezes a gente entende que tem pessoas que estão em processo de visto, tem pessoas que estão em algum processo do Brasil, muitas vezes do Brasil tem processo para vir para cá, então aí acaba mudando um pouco a tratativa, né? Mas, enfim, num contexto geral, é sim importante. Você precisa de uma LLC? Você precisa de uma empresa? Não. Porém, é importante que você tenha essa LLC, né? Que você tenha essa empresa aberta para você começar a registrar os seus terrenos e também, gente, para o futuro aí de vocês, gerar crédito. Empresa também gera crédito. Depois, se você começa a colocar ativos na sua empresa, você começa a criar patrimônios dentro da sua empresa, você consegue créditos bancários, loan bancário para fazer sua construção, enfim, outras coisas também, outros benefícios que uma LLC te daria no caso de você estar aqui nos Estados Unidos, ou estar no Brasil e não ter o Social Security, né? Então você acaba utilizando a sua LLC para criar essa sua vida financeira aqui nos Estados Unidos. Sim, e também é muito importante, que nem eu comentei sobre a proteção patrimonial, né? Que uma LLC pode trazer para o investidor. Em caso, se a empresa sofrer algum processo ou tiver alguma dívida, isso protege a pessoa física. Então, não tem acesso aos bens da pessoa física, se o terreno, enfim, o investimento estiver dentro de uma LLC. Tem toda a questão de planejamento sucessório, se você tem intenções de deixar isso como herança para os seus filhos. Então, a gente consegue colocar tudo isso dentro do Operating Agreement, né, da LLC, a gente consegue discriminar tudo isso. Então, fora isso, as deduções também tributárias, que a gente consegue também, com uma boa orientação, mostrar o caminho para as deduções legalmente, né, permitidas. Sim. Então, e além de tudo, a própria LLC, eu não sei, acho que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, a gente consegue evitar com que o investidor tenha que pagar o FIRPTA, que é uma retenção que o governo exige na venda de um imóvel. Então, bastante coisas acaba sendo vantagem ter a LLC, né? Acaba favorecendo. Assim, a Cláudia vai falando, vai aparecendo essas coisas, né, gente? Aí vai começando aqui, ó. Calma aí, vamos lá. Operate Agreement. Para quem não conhece esse termo, o que é um Operate Agreement? Só para a gente dar um adendo para as pessoas entenderem, né?
Pode explicar. Ele seria como equivalente ao nosso capital social do Exato. Brasil. Então, É onde você o dita nosso as regras, contrato né? social, perdão. Onde ali você coloca todas as regras da empresa. Quem são é- os sócios, né? Exatamente. Quanto porcentagem tem um, quanto porcentagem tem um outro, qual a obrigação de um, de outro. Então, Isso, esse é as um Operate cláusulas, Agreement. né? Quando você faz uma LLC, você também faz um Operate Agreement. Me fala uma coisa, Cláudia, que eu acho que é uma pergunta. Se a pessoa está no Brasil, se o meu cliente está lá no Brasil, ele consegue abrir essa LLC aqui nos Estados Unidos, assim, de um jeito fácil, simples? Como que é esse processo de abertura? Quanto tempo leva para a abertura dessa empresa? Sim, é uma coisa que não todo mundo sabe, mas é muito importante saber que qualquer pessoa pode investir nos Estados Unidos, independente se já veio aqui um dia, pode nunca ter vindo, nunca ter nenhum tipo de visto, pode investir nos Estados Unidos. E a gente cuida de tudo isso também, né? A gente faz todo esse processo de abertura das empresas, todo o respaldo que precisa, né? Toda a solicitação de documento, toda a parte burocrática, né? Toda a parte burocrática a gente desburocratiza pra você. Isso, exatamente. Então a gente dá todo esse suporte. Uma empresa, para ser aberta aqui, ela demora em torno de 10 dias úteis para poder fazer a abertura. É claro que se não tiver nenhum tipo de documento, não tem o IT number ou não tem o Social Security, pode ser que demore um pouquinho mais, mas é em torno desse tempo mesmo, os 10 dias úteis, a gente consegue estruturar uma empresa. Tá certo. Gente, é fácil, não é tão difícil, tá vendo? As pessoas, é engraçado que as pessoas às vezes pensam que eu tô lá no Brasil, eu tenho que abrir, mais lá do Brasil, porque aqui é muito difundido já essa ideia da LLC. A maior parte das pessoas que eu conheço tem a LLC. Então aqui pra gente é mais fácil de entender esse processo. Sabe por quê, Nath? Porque lá no Brasil é burocrático. Exato, É abrir muito uma empresa mais- é burocrático. Exatamente. Aqui não, gente, Muito mais. aqui as pessoas abrem empresa de um jeito mais simples, mais fácil. Não, Né, eu até comento assim, às vezes, porque os clientes, eles falam assim, tá, mas o que mais? Era só isso? No É, caso, só isso, mas que hora que eu vou pagar o imposto, né? Como assim? É só esse Fala, vamos mesmo? com calma, gente, abrir uma empresa. Aí eu sempre falo para eles, né? Porque como eu sou também perita, auditora contábil lá no Brasil, né? Então, eu tô acostumada com a carga tributária bastante alta, tem bastante tipos diferentes de impostos, o que aqui é mais simples, né? Nesse Tudo muito sentido. tranquilo, né? Isso que é legal, tá, gente? A Cláudia, ela entende tanto da visão, ela tem tanta visão daqui, de como funciona, abertura de empresa, pagamento de imposto, essas coisas todas, e ela entende também do Brasil. Então, isso, assim, porque eu já trabalhei com alguns contadores, assim, pessoais, e eu fazia pergunta do Brasil e falava assim, mas aí você vai ter que contratar uma contadora no Brasil para te explicar como é que funciona. Você atua, então, no Brasil? Sim, eu tenho também uma equipe lá no Brasil, Que maravilha. tem uma equipe, tem parceiros lá também no Brasil, então assim, às vezes se eu tô desatualizada em alguma lei, eles me atualizam e assim a gente segue. Vai trabalhando junto. Uhum.